Então, bom dia, senhoras e senhores. Com muita alegria, nós damos início hoje à nossa visita telepresencial da memória, ao Tribunal de Justiça de São Paulo, e que é convidada à 37ª Circunscrição Judiciária Andradina, que faz parte da 2ª Região Administrativa Judiciária Araçatuba. A CJ de Andradina, composta por Andradina, as comarcas de Andradina, Ilha Solteira, Mirandópolis e Pereira Barreto. Esse evento é organizado pela Comissão de Gestão da Memória, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é presidida pelo desembargador Otávio Machado de Barros, que está já em sua 3ª temporada comemorativa do 6º centenário do Tribunal. Eu tenho a alegria e a honra de anunciar a presença do desembargador José Jarbas de Aguiar Gomes, que é o vice-presidente da Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo, do ministro Massami Ueda, aposentado do Superior Tribunal de Justiça, o desembargador Paulo Magalhães da Costa Coelho, que é coordenador da 37ª Circunscrição Judiciária Andradina, foi presidente da Seção de Direito Público no biênio 2020-2021. Também estavam confirmados o desembargador Nelson Pascoal Biasi Júnior, que é o coordenador adjunto da circunscrição, que é aposentado. Também o desembargador Renato Del Bianco, coordenador que foi da 36ª Circunscrição Judiciária de Araçatuba, no biênio 2022-2023, e também havia confirmação dos desembargadores José Henrique Arantes Teodoro, o desembargador Luiz Fernando Nicho, o desembargador Ramon Mateus Júnior, também o desembargador José Joaquim Chiavegato, que judicou em Andradina em 1978, o desembargador Jurandir de Souza Oliveira, que também já ouvi que judicou de 83 a 85, e também vários outros magistrados que confirmaram presença. Eu também destacaria a presença do doutor Antônio Fernando Sanches Batagello, que é o juiz-diretor da 2ª RAGE de Araçatuba, doutor Pedro Luiz Fernandes Neri Rafael, que é o juiz-diretor do Fórum da Comarca de Araçatuba, o doutor Paulo Vitor Álvares Gonçalves, que é o juiz-diretor da 1ª Vara da Comarca de Andradina. Aliás, eu troquei, na verdade, o juiz-diretor de Andradina, e também o doutor Emerson Sumariva, juiz substituto em 2º grau, e, enfim, magistrados e magistradas que estão presentes a esta reunião, a essa visita telepresencial da memória. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Essa visita telepresencial da memória é realizada na última sexta-feira do mês, às 11 horas. Ela foi lançada em setembro de 2021 e teve como convidadas todas as sedes das regiões administrativas judiciárias, as RAGES, iniciando pela 10ª em Sorocaba, em ordem decrescente até a 1ª, que é a Grande São Paulo, em novembro de 2022. Na 2ª temporada, em 2023, ela percorreu sedes de circunscrições judiciárias as mais antigas, com uma convidada de cada uma das 10 RAGES, isso de fevereiro a novembro de 2023. E nessa 3ª temporada, as visitas eram presenciais. Nós estamos na 9ª visita do ano, que é convidada a 37ª CJ Andradina, como eu disse, pertencente à 2ª RAGE de Araçatuba. Com esse projeto, nós objetivamos fortalecer essa sensação de pertencimento de magistradas, magistrados, servidoras e servidores ao Tribunal de Justiça, além de difundir esse patrimônio cultural tanto da sede do Tribunal de Justiça de São Paulo quanto de suas comarcas. Os setores que participam dessa visita, além da Comissão de Gestão da Memória, que coordena, são o museu, o setor de visitas monitoradas do Palácio da Justiça, arquivos de gestão documental e a biblioteca e a gestão do conhecimento. A próxima visita vai encerrar a temporada de 2024, será na 45ª CJ de Mogi das Cruzes, em 29 de novembro, às 11 horas. Ditas essas palavras iniciais, eu tenho a honra e a alegria de passar a palavra inicialmente ao ministro Massami Ueda, que já nos adiantou que está no exterior e logo terá que deixar a reunião. Então, seja muito bem-vindo, ministro Massami Ueda. O senhor pode ativar o microfone para a sua saudação inicial. Muito bom dia, meus eminentes colegas e pares. Dr. Carlos, minhas saudações. Quero cumprimentar o eminente desembargador Otávio Machado de Barros por essa iniciativa, essa feliz iniciativa da memória do tribunal, as pessoas que fizeram e fazem o tribunal. Eu tive a honra de ter sido juiz em Andradina
já no século passado, vamos dizer assim, nos livros de 79 a 80, sucedendo um eminente colega, que é Avegato de Campinas, meu amigo, e é uma alegria muito grande poder rever aqui, nesta sala de visita, tão ilustres pessoas. A minha passagem por Andradina constitui um momento ímpar na minha carreira como magistrado. A comarca havia instalado o seu novo edifício naquela ocasião. E estava um pouco distante do centro da cidade. Hoje, acredito, doutor Pedro, que está na primeira vara que me sucedeu, eu fui o juiz da primeira vara, a cidade deve ter crescido, e o fórum, então, já deve ter sido abrangido pelo núcleo urbano central. Mas essa iniciativa de cultuar a memória é muito importante, porque nós só fazemos a construção de uma nacionalidade se nós mantivermos na nossa memória as pessoas que fizeram o que o Tribunal e o que o Poder Judiciário Bandeirante é hoje. Então, eu estou aqui hoje em Nova York, em viagem de férias, turismo. Daqui a pouco eu tenho aqui um encontro na Universidade de Colômbia, onde vou encontrar minha neta. Por isso eu pedi licença para tomar a dianteira na nossa conversa. A minha agenda está agendada para 11 horas da manhã, daqui a pouco tem que estar lá. Mas eu queria dizer mais uma vez, da minha enorme satisfação de poder rever meus queridos colegas de magistratura e desejar a todos uma vida longa, saudável, com abundância e alegria. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Muito obrigado, ministro Massami Ueda, por essa presença, essa participação que muito nos honra. E agora eu tenho, então, a honra de passar a palavra ao desembargador José Jarbas de Aguiar Gomes, que é o vice-presidente da Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo. Desembargador, por favor. Muito obrigado, Vítor. Eu quero cumprimentar a todos, saudar especialmente o ministro Massami Ueda, sempre uma figura muito respeitada e muito reverenciada em nossa corte pela sua trajetória, enfim, referência para todos nós. E, de fato, ao verificar a lista das autoridades que se inscreveram para essa reunião de hoje, eu confesso que fiquei muito entusiasmado, porque seguramente esta deva ser a reunião mais prestigiada que nós tivemos nesta terceira temporada. O número de colegas inscritos foi muito grande, e eu aproveito também para saudar o meu sempre presidente, Paulo Magalhães, presidente da minha seção de Direito Público, saudar também o desembargador Jurandir de Souza, figura ilustre, conhecida, saudar o doutor Pedro Luiz Fernandes, Nery Rafael, digníssimo juiz-diretor do Fórum, doutor Paulo Vitor, em cuja pessoa saúdo os demais magistrados, e quero também saudar o desembargador Luiz Fernando Nishi, meu colega de órgão especial e um profundo admirador de Andradina, até onde sei. Então, eu fico muito satisfeito, e como o ministro Massami Ueda mencionou, preservar a memória é reverenciar o passado e projetar o futuro. E, na verdade, é isso que estamos fazendo. E o presente hoje, né, com esse número expressivo de colegas e servidores, enfim, a comunidade de Andradina, revela que, de fato, a terra de Andradina é realmente fértil. Então, vamos prosseguir, e eu retomo a palavra ao Bitcher. Muito obrigado a todos.
Obrigado, desembargador. Eu aproveito também para registrar aqui a presença da doutora Paula Maria Castro Ribeiro Bressan, juiz de direito, diretora do Fórum do Jaú, que muito nos emocionou na visita do mês anterior, e também também o doutor Ricardo Dalpizol, juiz da segunda vara civil e ex-assessor na Corregedoria da Presidência, também serão muito bem-vindos. Então, nessa primeira fase da visita da memória, nós vamos, então, conhecer primeiramente o que o Tribunal de Justiça tem a nos mostrar, né? Vejam que é muito importante esse intercâmbio entre a sede, o Tribunal de Justiça e a comarca, né? Nós estamos falando de Andradina, uma comarca que está a muitos quilômetros de distância de São Paulo, e provavelmente muitos dos seus servidores ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a sede do Tribunal de Justiça pessoalmente. Então, este vídeo, essa visita telepresencial acaba servindo para isso. Então, nós vamos ver o vídeo da visita em que o Tribunal de Justiça vai se mostrar, seguido do vídeo comemorativo dos 150 anos nessa primeira fase da nossa visita telepresencial. Para que haja uma melhor qualidade de transmissão, nós solicitamos que todos deixem o áudio e possivelmente, provavelmente também o vídeo, fechados para uma melhor qualidade. Aldo ou Bruno, por favor, podem começar a transmissão. O Tribunal de Justiça de São Paulo completa 150 anos em constante evolução. Do pequeno imóvel na Rua Boa Vista aos mais de 700 prédios no estado, entre eles o icônico Palácio da Justiça. Dos processos em papel, manuscritos e depois datilografados aos autos 100% digitais. De 7 magistrados que compõem o Tribunal da Relação São Paulo-Paraná aos atuais 360 desembargadores. São 150 anos de história, 150 anos de trabalho para o povo paulista e brasileiro. Nesse Sesc Centenário, o TJST passou por transformações marcantes. Em 1891 se tornou um tribunal estadual. Na Revolução de 32 teve papel de destaque com suspensão de prazos e apoio de juízes e servidores.
Em 1951 foi instalado o Tribunal de Alçada do Estado, que deu origem ao primeiro e segundo TAC e ao TACRIM. No ano de 2004, a reforma do Judiciário incorporou os alçadas, transformando o TJSP no maior tribunal de justiça do mundo. Nesses 150 anos, o TJSP se manteve uma instituição sólida, baseada na democracia, na Constituição e nas leis. Uma instituição que acompanhou as mudanças no direito e que entrega justiça aos mais de 44 milhões de paulistas. São 20 milhões de processos em andamento, cerca de 410 mil novas ações por mês. Para atender a demanda, mais de 3 milhões de atos processuais são executados mensalmente, entre sentenças, despachos, decisões e acórdãos. Trabalho dedicado e comprometido de 42 mil pessoas, entre magistrados e servidores. O TJSP é justamente isso, feito por pessoas e para as pessoas. Sou parte dessa história. 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 Eu, você e todos nós somos parte dessa história. Muito bem, agora que todos tivemos a oportunidade de ver, né, o Tribunal de Justiça nos mostrou, né, nessa parte da toda a sua história, a parte do museu, a parte do arquivo, a parte da biblioteca, né, então, terminada essa primeira parte, né, da visita telepresencial da memória, agora nós temos a alegria de passar para a nossa visita da CJ convidada, que é Andradina. E para fazer este traslado, eu tenho a honra e a alegria de passar a palavra inicialmente ao desembargador Paulo Magalhães da Costa Coelho, que é coordenador da 37ª Circunscrição Judiciária de Andradina, e foi presidente da Seção de Direito Público no biênio 2020-2021. Desembargador Paulo Coelho, por favor. Ativar o microfone, desembargador, por favor. A palavra para a sua sala. Não estamos conseguindo ouvi-lo, desembargador. Só ouvi-lo. Tá, então depois, como o desembargador Paulo Coelho está com problemas no áudio, nós então temos a alegria de passar a palavra ao doutor Pedro Luiz Fernandes Neri Rafael, que é o juiz de direito diretor do Fórum da Comarca de Andradina. Doutor Pedro Luiz, por favor. Muito obrigado, doutor Carlos. Então, cumprimento novamente a todos, muito bom dia. Cumprimento nas pessoas, né, do ministro Massami Uieda, do Dr. Paulo Magalhães da Costa Coelho, coordenador aqui da nossa CJ, coordenador muito atuante, aliás, do Dr. José Jarbas de Aguiar Gomes, vice-presidente da nossa Comissão de Memória, e o senhor Carlos Alexandre Botcher também, nosso juiz integrante aí da comissão, e também cumprimento todas as demais autoridades e servidores presentes. Bom, eu confesso que antes de me tornar juiz aqui de Andradina, eu pouco conhecia a história da comarca, que é realmente muito rica. O conhecimento que eu tinha de Andradina que era de uma comarca distante da capital de São Paulo, e apenas isso. Mas quando vim para cá, decidi vir para cá como juiz, tive uma grata surpresa com a comarca, além da riqueza cultural e da história que tem. É uma comarca muito acolhedora. As pessoas aqui são realmente muito acolhedoras, os servidores são muito dedicados, e eu posso falar com toda certeza que estou sendo muito feliz aqui e tenho muita honra em fazer parte da história aqui da comarca de Andradina. E em relação ao acervo e à história aqui da comarca que foi reunido, eu tenho que fazer um agradecimento especial a Ana Cláudia Garetti, que é a nossa chefe aqui da administração,
ao Hugo Leonardo, da Prefeitura Municipal, o senhor Hugo Leonardo, que trouxe também informações da história aqui da cidade, ao Bob Siqueira, que disponibilizou fotos do acervo pessoal dele, e ao Jair Mantovani, que fez registros fotográficos dos dias atuais. Então, para não alongar mais a minha fala, eu agradeço novamente a todos e repasso a palavra ao Dr. Carlos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro Luiz. Agora, antes de nós vermos esse material que foi produzido pela comarca de Andradina, eu pergunto ao desembargador Paulo Magalhães da Costa Coelho, eu gostaria de dar uma palavra, não sei se conseguiu estabelecer o áudio, desembargador. Ainda não estamos. Não, infelizmente... Nós estamos conseguindo ouvir. Tá. Então, nós vamos agora, prosseguir nossa visita, nós vamos ver este vídeo histórico que foi produzido pelo Museu Tribunal de Justiça de São Paulo, mas com conteúdo, toda a pesquisa elaborada pela administração da comarca. O doutor Pedro Luiz já agradeceu os servidores que se empenharam na organização desse material histórico. Então, vamos ver o que Andradina tem a nos mostrar acerca da sua história, seu patrimônio cultural. Por favor, podem rodar o vídeo. Sejam bem-vindos à visita telepresencial Memória TJSP, tendo hoje como convidada a 37ª Circunscrição Judiciária com sede em Andradina. Andradina, a terra do rei do gado. No vértice da confluência do caudaloso Paraná com o lendário Tietê, surgirá uma grande metrópole, assim dizia Euclides da Cunha em sua obra clássica Os Sertões. No início do século XIX, com o intuito de defender o Brasil colônia de ataques marítimos do Paraguai, através do rio Paraná, o governo imperial decidiu montar 2 estabelecimentos navais em áreas ainda não povoadas. Esses estabelecimentos ficavam um à margem do Salto do Avanhandava e outro na foz do rio Tietê, próximo ao Salto de Itapura. Estrategicamente, estes 2 portos navais eram perfeitos para o Império, já que para adentrar ao rio Tietê teriam que passar pelos 2 poços, além de enfrentar condições naturais adversas a navegações da época. Em junho de 1858, foi criada pelo Decreto Imperial número 2200 a Colônia Militar e Estabelecimento Naval de Itapura, a fim de estabelecer os limites entre as províncias de São Paulo e Mato Grosso. Em 1865, começou a ser construída uma fortificação militar, destinada à moradia do comandante do destacamento militar, que, mais tarde, ficou conhecida como Palacete de Dom Pedro. O Império planejava o desenvolvimento de um centro agrícola comercial no Pontal Tietê-Paraná, com a sede à colônia de Itapura, povoando progressivamente Paranapanema, Invinhema e Iguatemi e as terras que ficavam entre os rios Piquiri, Taquari e Sucuriú. Em 1904, teve início a construção do trecho ferroviário Itapura-Corumbá. Em 29 de outubro de 1906, a vila de Itapura foi elevada a distrito de paz. Os primeiros povoados que se estabeleceram no noroeste do estado de São Paulo vinham atraídos pelo caminho sertanejo, que levava a esperança de novas oportunidades de Piracicaba a Cuiabá. Era uma rota marítima através do rio Tietê e o Ribeirão Lajeado. O primeiro mapeamento da área foi realizado pela Comissão Geológica e Geográfica do estado de São Paulo. Durante o trabalho, notou-se que a área estava sendo ocupada de forma desordenada. O governo, então, tomou medidas para garantir a propriedade do Estado, demarcando terras devolutas. Houve conflitos pela legitimação das propriedades. Eram tempos de grilagem de terra, com conflitos de interesses entre os ocupantes, grileiros, poceiros, fazendeiros, companhias agrícolas e colonos. Esses conflitos foram controlados em 1925 com o envio de tropas intervencionistas do governo para a cidade de Araçatuba. Em 1904, a Companhia de Estradas de Ferro Noroeste do Brasil assumiu os projetos de concessão da Estrada de Ferro. Em 1908, a Estrada de Ferro chegava em Araçatuba e 2 anos depois, qualquer carga ou passageiro no trem de ferro que saía de Araçatuba passava pelas estações de Córrego do Sul, Aracanguá, Anhangaí, Bacuri, Cotovelo, Luçanvira, Ilha Seca, Timboré e Itapura,
sempre margeando o rio Tietê e assim atingindo as margens do rio Paraná em Jupiá. A travessia do rio era feita por balsa. Durante os anos de 1905 e 1925, grandes investidores e empresas adquiriram terras da região, como foi o caso de Antônio Joaquim de Moura Andrade e Serafim Coletes, proprietários da empresa Coletes, Moura e Andrade Cia, que as dividiu em pequenos lotes. Uma dessas áreas adquiridas foi a antiga Fazenda Barra do Tietê, depois denominada Fazenda Guanabara. A empresa iniciou o projeto imobiliário que consistia na fundação de uma cidade próxima à Fazenda Guanabara, que seria servida pela estrada de ferro variante Araçatuba-Jupiá, construída para substituir o trecho Araçatuba-Itapura da estrada de ferro noroeste do Brasil, que margeava o rio Tietê. Foram loteadas mais de 6.000 pequenas propriedades a todos que aportaram na região. Para dar o nome, foi sugerido Andradas, porém já existia uma cidade com esse nome em Minas Gerais. Então, Andradina foi o nome sugerido por Getúlio Vargas, então presidente da República, que, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de Andradina, fez com que Moura Andrade construísse um novo ramal ferroviário, denominado Variante, entre as estações de Araçatuba e Três Lagoas. A construção da variante foi uma resposta às dificuldades enfrentadas pela linha ferroviária antiga, que passava muito próximo ao rio Tietê, e estava com surto de malária, ficava distante das áreas mais adequadas para o cultivo de café. As terras do interior do estado eram de vegetação hostil. A estrada de ferro noroeste do Brasil atravessava essa selva sem uma só parada. Os primeiros colonos que chegaram às terras de Moura Andrade vieram de carro de boi. Tinham espírito empreendedor e não se deixavam abalar pela hostilidade do local, com endemias e dificuldades de fixação na terra. O espírito empreendedor dos pioneiros foi a força motriz que proporcionou a colonização da terra. Andradina foi fundada em 11 de julho de 1937, com apenas 250 habitantes. No mesmo ano e mês foi inaugurada a estação ferroviária da cidade, com a chegada da primeira composição de passageiros com máquinas e 3 vagões. Os colônios desembarcaram na estação ferroviária de Andradina, vindo de diversas regiões do país em busca de sua própria terra, seguido por comerciantes, prestadores de serviço, além de pessoas com os mais diversos interesses. Graças à influência política do seu fundador, Antônio Joaquim de Moura Andrade, o rei do gado, cujo ímpeto de seu progresso e fama que se irradiava por todas as partes, foi possível a sua elevação de Andradina a distrito, pela Lei 3.126 de 1937, pertencendo inicialmente ao município de Valparaíso. Surgia a empresa de telecomunicações em 1975. A cidade possui 22 centros educacionais estaduais, 33 centros educacionais municipais e 15 privados, incluindo a Escola Técnica ETEC Sebastiana Augusta Moraes e a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, regional de Andradina. O município possui uma área de 960 km², aproximadamente 630 quilômetros da capital paulista, com população estimada de 56 mil habitantes em 2008. Culturalmente, Andradina apresenta uma identidade distinta, influenciada pela imigração italiana e japonesa, bem como pelas tradições do centro-oeste e sul do Brasil. Por exemplo, a Festa da Mandioca, que é realizada geralmente em novembro, é um evento importante para promover a tradição e gastronomia local. Entre os alimentos tradicionais consumidos na cidade estão o tererê, o iaque manju e a garapa com limão. Durante as décadas de 1940 e 1950, a poetisa Cora Coralina residiu em Andradina, onde escreveu o renomado poema O Milho. A música Rei do Gado, de Tião Carreiro e Pardinho, também menciona a cidade de Andradina, destacando sua importância cultural. O brasão da cidade foi criado pela Lei Municipal número 237 de 1957. É coroado por uma estrela polar de 5 pontas, simbolizando a orientação e a direção a ser seguida. É emoldurado por ramos entrelaçados de algodão e café, que representam as principais culturas da região. Ao lado esquerdo, um braço de armadura segurando uma tocha, simbolizando a determinação e a firmeza. Já à direita, é representada a vegetação abundante na cidade. Na parte inferior do escudo, um livro aberto com um pergaminho. Em cima representa o valor do estudo e o respeito pelas leis. Andradina foi desmembrado de Valparaíso pelo decreto 9.755 de 1938 e foi fixado pelo mesmo decreto em seu quadro territorial para o quinquênio 1939-1943. Aqui vão algumas peculiaridades da comarca.
O carro de bois, utilizado para a fundação de Andradina, é homenageado em diversos festivais. A Marcha do Rei do Gado e a Cavalgada Entre Amigos fazem parte do calendário de festejos do aniversário da cidade. O frigorífico Mourão S.A., fundado em 1954 por Moura Andrade, ao longo de sua história cresceu com a cidade e até hoje é referência na geração de empregos para Andradina e região, assim como as usinas de álcool e açúcar. Com cidades banhadas por dois importantes rios, Tietê e Paraná, a região possui grande variedade de peixes, fauna e flora semelhantes ao do Pantanal. Andradina, banhada ao norte pelo rio Tietê, oferece turismo religioso, que festas e romarias, dentre elas a procissão de Bom Jesus da Lapa. Recentemente foi inaugurado o complexo turístico Aqualinda Parque Termas Resort e o Parque dos Dinossauros, que é mais uma opção de turismo em Andradina. Sobre o Judiciário em Andradina. A comarca de Andradina foi criada através do decreto número 9.775 de 1978, instalada em 30 de março de 1939 pelo interventor federal Dr. Ademar de Barros. O primeiro juiz de direito foi o Dr. Tácito Morbá de Góes Nobre. A primeira ação foi distribuída em 1939 junto ao cartório do primeiro ofício, tendo como partes Jeremias Lunardelli e outros contra Fabriciano Junqueira. O primeiro prédio do Fórum foi inaugurado em 24 de outubro de 1941 e ficava localizado na antiga Praça da Bandeira, hoje Praça Moura Andrade. Serviu como palco para a posse da primeira Câmara de Vereadores eleitos em 1948. Dr. Ramiro Martins Silva, como juiz eleitoral, procedeu à instalação da Câmara Municipal de Andradina. Atualmente, nesse prédio funciona o Conservatório Musical. Em julho de 1977 foi inaugurado o Fórum Homero Rodrigues Silva, de arquitetura moderna, foi produzida pelo extinto Departamento de Obras Públicas do Estado de São Paulo entre os anos 1969 e 1975, e tinha como juiz-diretor o Dr. João Silveira Neto. O patrono escolhido, Homero Rodrigues Silva, trabalhou no cartório de registro geral de hipotecas e anexos. Abrigavam o primeiro e segundo ofícios de justiça, distribuidor e partidor, registro de imóveis e registro civil. O Serviço Anexo das Fazendas foi instalado em 1988, a terceira vara e o ofício de justiça foi instalado um ano depois. Com o aumento do volume processual e a instalação da vara do Juizado Especial Civil e Criminal em 2007, houve a necessidade de um novo prédio para abrigar o juizado e o Serviço Anexo das Fazendas. Referidos cartórios localizavam-se na Rua São Paulo, em frente à Praça do JBC. O anexo da violência doméstica familiar contra a mulher foi criado através do provimento número 2413, instalado em 2017, a princípio nas dependências do prédio principal. Visando o atendimento digno às vítimas da violência doméstica, recebeu acessibilidade de pintura, conta com cartório, brinquedoteca, sala de atendimento psicológico à vítima de violência, sala de atendimento psicossocial e preza pelo sigilo e segurança das vítimas de violência doméstica. O prédio principal também passou por melhorias nos últimos 2 anos e recebeu acessibilidade, telhado restaurado, banheiros reformados, tudo para atender de forma digna o jurisdicionado e o público que a justiça recorre para resolver suas contendas. Muito obrigado pela sua visita e até a próxima! Muito bem, parabéns, Andradina, a toda a equipe organizadora do vídeo, com bastante conteúdo histórico-cultural e que nos permitiu conhecer, né, Andradina, para nós, principalmente aqui que estamos em São Paulo, tão distantes. Eu obtive informação de que o desembargador Paulo Magalhães da Costa Coelho teria consertado o problema de áudio. Desembargador, se tiver... Consegue me ouvir, Carlos? Sim, conseguimos. Consegue ouvir? Conseguimos. Ah, pois não. Inicialmente e muito rapidamente eu desejo cumprimentar a todos, de modo especial o ministro Massami Ueda, que foi juiz na comarca de Andradina e que deixou aí muitas lembranças. Também cumprimento o meu colega desembargador Jarbes Gomes e ao juiz Carlos Alexandre, responsáveis aqui pela Comissão de Memória, e também o juiz de Andradina, juiz Pedro, que é o diretor do fórum, e meu colega xará Paulo Victor também, em nome de quem eu saúdo a todos os presentes. E também, muito rapidamente, quero dizer o seguinte: primeiro que cumprimentar a comissão por essa iniciativa, porque de fato o culto da tradição
é essencial para a construção de uma cidadania. Claro que, né, quando nós cultuamos a tradição e revisitamos a tradição, isso não se dá apenas como um culto vazio, se dá como uma necessidade que temos também de dar respostas para o presente e construir o futuro. É nesse sentido que eu sempre vejo essas cerimônias de revisitação à nossa tradição. A tradição nos fortalece, mas exige de nós também, até em nome dela, daquilo que foi construído ao longo dessa história, né, que nós, juízes, demos respostas às necessidades e às exigências e às angústias do nosso tempo, né? Sempre, naturalmente, ancorado na ordem jurídica, de modo especial na Constituição Federal, né? Construindo, pavimentando esse presente e também esse futuro, com respeito à cidadania e, sobretudo, concretizando aqueles direitos que a Constituição prevê, notadamente no tocante aos direitos fundamentais e, sobretudo, os direitos sociais de que a nossa cidadania e nosso povo é ainda tão carente. Eu encerro essas 10 palavras dizendo que naturalmente me emociono de estar aqui nessa cerimônia. Lamento apenas que ela não seja presencial, porque gostaria de estar aí, não é? O meu colega Jarbas, meu querido amigo, referiu-se no início que ele verificou que essa foi uma das cerimônias mais concorridas desse projeto, desse belíssimo projeto, Jarbas. Mas isso não é à toa, porque todas as pessoas que passam por Andradina, né, ainda que brevemente, e disse isso ao Nietzsche agora há pouco, né, sempre guardam uma lembrança muito afetuosa da cidade. E eu, que tendo a felicidade de viver aí a minha infância, né, a minha maravilhosa infância, ali na pracinha referida do JBC, que se referiu aí ao nosso vídeo, né, e também a minha adolescência, tenho com Andradina laços sentimentais muito profundos, né? E em nome desses laços, desse afeto, dessa amizade, desse lindo povo que Andradina tem, dessa longínqua terra, né? Longínqua terra, mas que acolhe a todos com grande afeto. Em nome desse afeto e dessa história, não é? Eu digo que estou muito feliz de estar aqui. Cumprimento novamente os responsáveis por esse maravilhoso projeto. Cumprimento também o juiz de Andradina, de modo muito especial, os que passaram, não é? Como o Jurandir, meu colega de concurso, né? E tantos outros que passaram e que são os juízes hoje, no presente, o Pedro e Paulo Vitor, que desenvolvem um trabalho extraordinário aí, não é? Porque eu, como coordenador, pouco poderia fazer pela comarca se não tivesse sempre o apoio desses inestimáveis colegas. Então, deixo a todos o meu abraço afetuoso e, sobretudo, um abraço saudoso da minha querida Andradina, de quem já disse uma vez, numa dessas solenidades, acredito que foi na instalação do anexo da violência doméstica: Andradina é minha pátria. Por isso, eu estou aqui, ó, nesse longínquo exílio. Um abraço a todos. Muito bem, Paulo. Muito obrigado, desembargador Paulo Coelho, pelas belas palavras. Uma honra tê-lo aqui conosco nesta visita. Então, agora, para o prosseguimento, eu passo a palavra ao desembargador Jarbas Gomes, vice-presidente da comissão para a condução dos trabalhos. Desembargador. Obrigado, Bitcher. Eu quero, inicialmente, fazer um registro em homenagem ao desembargador Renato Del Bianco, que verifiquei que também acompanha esta visita. O desembargador Renato, juntamente com o desembargador Otávio e com a inestimável colaboração do Carlos Alexandre Bitcher, são responsáveis pelo sucesso, não é, dessa visita telepresencial. De fato,
desembargador Renato foi o meu antecessor na vice-presidência da comissão. Então, eu quero saudá-lo e homenageá-lo pelo trabalho que foi por ele realizado na comissão. Quero também parabenizar o Dr. Pedro Luiz Fernandes Neri Rafael, que tem, vamos dizer, uma longa estirpe jurídica, não é? E que faz jus, né, a todas as tradições, pelo belíssimo trabalho que foi apresentado no dia de hoje, e a mensagem, o depoimento, de certo modo, emocionado, do desembargador Paulo Magalhães, o que revela que Andradina não é apenas mais uma comarca na trajetória, né, da carreira, mas um lugar onde os colegas, ainda que tenham passado, fincaram, de certo modo, suas raízes também em Andradina. Então, eu quero parabenizar mais uma vez pelo trabalho realizado, a todos os colegas, e é justamente essa imagem positiva que nós queremos ver estampada, né, nos periódicos a respeito da justiça, a respeito do Poder Judiciário e do nosso tribunal, não é? E aproveito também para saudar o desembargador José Henrique Arantes Teodoro, que verifiquei também que acompanha essa visita. Então, com essas singelas palavras, eu devolvo a condução ao nosso estimado Carlos Alexandre Bitcher para o encerramento desta magnífica visita, agradecendo naturalmente a presença de todos e o prestígio, inclusive dos servidores que acompanharam esta visita. Muito obrigado a todos. Obrigado, desembargador Jarbas Gomes. Gostaria de registrar também aqui a presença do Dr. Alcides Cabral, diretor do Fórum de Araçatuba, também um grande entusiasta da história, ele também judicou em Andradina, também o Dr. Robson Ribeiro, do Ministério Público, e eu acredito que o desembargador Renato Del Bianco, que, como bem dito pelo desembargador Jarbas, muito nos auxiliou aqui na Comissão de Memória, que, né, conduziu todas as sessões, né, do último biênio. Acredito que saudoso, e também ele, como ex-coordenador, né, da CJ de Araçatuba, quer usar uma palavra. Desembargador Del Bianco, seja bem-vindo, por favor. Obrigado, Bitcher. Eu queria inicialmente cumprimentar o desembargador José Jarbas, aqui meu colega de direito público, o doutor Paulo Magalhães também, meu colega, o doutor Pedro Luiz Fernando Neri, juiz-diretor do Fórum de Andradina, o ministro Massam Eleda, e aproveito para cumprimentar todos os demais participantes que estão assistindo, juízes, promotores, advogados, advogadas, servidores, servidoras, e eu gostaria apenas de dizer umas singelas palavras. Eu também faço parte dessa história. Durante 2 anos eu participei da Comissão da Memória, e junto com o Carlos Petcher e o Bruno nós conduzimos os trabalhos, e cada vez que eu assisto uma aula da memória, ela é muito rica, ela tem muito a dizer, ela ensina muito. Hoje tivemos o exemplo de Andradina, e nos trouxe uma excelente explanação e conhecimentos. Essa reunião da memória, ela nos leva a um mergulho na história. Visitamos grandes marcos, relembramos e homenageamos aqueles que contribuíram para a construção do Poder Judiciário, para que ela não seja apenas preservada, mas também respeitada, que o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça, é muito respeitado, especialmente nesse ano do Sesc Centenário da Justiça Paulista.
Então, acho que esse trabalho que nós fazemos aqui na Memória é um compromisso com o Judiciário Paulista e perante as futuras gerações. Eu expresso aqui, para finalizar, meus cumprimentos a todos os envolvidos neste importante trabalho de construção da memória. Todos os setores. O setor do museu, da videoconferência, o setor de visitas monitoradas, arquivos e gestão documental, a biblioteca e gestão de conhecimento e a comunicação social. Cumprimento, finalizando, o Dr. Carlos Betcher e o Bruno, que também conduzem esse trabalho. Obrigado a todos. Obrigado, desembargador Del Bianco. Também há muitos registros no chat, né, do desembargador Jurandir, também do desembargador José Henrique Arantes Teodoro, também a colega doutora Adriana Urukawa, né? E então, apesar do adiantado da hora, já no meio-dia, eu pergunto se alguém gostaria de fazer uso da palavra, fique à vontade, levantar a mão antes de nós encerrarmos. Fique à vontade. Não, desembargador Jurandir, se alguém quiser falar, fique à vontade. Tá o microfone fechado, desembargador Jurandir, se o senhor está falando. Ainda sem o microfone. Ainda sem o microfone. Ainda sem microfone, não sei se o desembargador Jurandir está tentando falar. Precisaria ativar o microfone, desembargador. Está no mudo. Só clicar em cima do microfone. Precisaria clicar no microfone para liberar o áudio, desembargador. Quer dizer, acho que não está, ainda não estamos conseguindo ouvi-lo. No lado superior direito da tela. Onde está o microfone, é clicar em cima. O Teams, às vezes, tem esses percalços, ainda mais para... Bom, mas de qualquer forma, eu... Agora sim? Sim, agora sim. Já foi. Muito obrigado. Quero cumprimentar a todos os ilustres colegas que participaram. São mais de 130 pessoas, todas elas do meu passado, os de ontem, os de hoje. Dr. Pedro Luiz Fernandes Neri Rafael, ilustre representante do Fórum, diretor do Fórum de Andradina, meu colega José Henrique Arantes Teodoro, colega nos 3 anos, de 83 até 85, 2 anos na verdade, ele na primeira vara, eu na segunda, agora existem outras varas, mas foi para mim um aprendizado extraordinário. Aprendi muito com o meu colega José Arantes, especialmente aqui quero também cumprimentar o colega José Jarbas de Aguiar Gomes. Eu quero cumprimentar a todos, dizer que para mim, como disse, foi um grande aprendizado. Ali, quando cheguei na segunda vara e de menores de Andradina, haviam 1.500 sindicâncias de menores infratores, 10.000 e poucos processos em andamento, 938 processos para despacho, sentença e toda sorte de decisões, porque o antecessor titular havia saído há 8 meses.
e a vara, segundo o antigo, atual, naquela época, diretor da OAB de Andradina, me visitou certa feita e me disse: doutor, os advogados, quando distribuem um processo aqui, eles ficam rezando para não cair na segunda vara. Falta para 1 ano e meio. E foi neste caos que eu comecei em Andradina, e daí o meu aprendizado. Ainda com o anexo fiscal, estadual, municipal e federal, porque não havia, evidentemente, justiça federal em Andradina, e nós exercíamos os dois, José Arantes e eu, também a jurisdição do trabalho e a jurisdição federal. Nesses 3 anos, ou quase 3 que fiquei em Andradina, eu consegui, graças a Deus, diminuir cerca de 3.000 processos. Criei a Casa do Menor de Andradina em 1984, a Camenor. 10 anos depois, fui lá na sua sede, construída em 2 lotes de terreno que ganhei na época para iniciar, e com ela já construída por outros colegas que me sucederam, consegui jogar bola com a criançada ali, com dentista, com psicólogo, com discoteca naquela época, até doei um computador para as crianças, e também reativei a Guarda Mirim de Andradina, inclusive com anexo da Guarda Feminina de Andradina, Mirim. Não sei se hoje ainda tomam conta do trânsito, mas na época eram eles que faziam esse trabalho ali na Praça Antônio de Moura Andrade. Então foi um aprendizado extraordinário. E eu quero agradecer, na pessoa do doutor Pedro Luiz, por esse carinho, pelo convite, e na pessoa de quem eu cumprimento também os demais magistrados hoje, judicando em Andradina, meu saudoso amigo, companheiro, colega e depois colega no Tribunal de Alçada Civil, ministro Masami Ueda. E também cumprimento os promotores de justiça que atuam lá em Andradina, que são esteios para a judicatura, e os servidores, os quais, evidentemente, sem eles, não teríamos qualquer sucesso. Um grande abraço a todos, cumprimento o atual coordenador do museu pelo belíssimo trabalho, e também por aqueles que produziram estes filmes, essas imagens, que me fizeram dar uma volta no tempo, no passado. E é emocionado que eu cumprimento a todos, desejando-lhe uma tarde maravilhosa, um final de semana abençoado, que Deus abençoe cada um de vocês. E em breve pretendo estar pessoalmente em Andradina. 39 anos depois. Um grande abraço. Beijo a todos. Muito obrigado, desembargador Jurandir Oliveira. Muito importante este registro, né, emocionante, sua experiência, sua conexão com a comarca. É isso que nos enriquece nessas visitas telepresencial da memória, esses depoimentos, né, de magistrados, magistradas de todas as gerações, né, e aqui sempre nosso grande apreço também para os aposentados, né, os aposentados, né, que serviram a magistratura durante vários anos e depois do retiro do descanso vem aqui também contribuir, né, com esse compartilhamento dessas belas histórias, experiências de todos os trabalhos de muitos anos. Muito obrigado, ficamos muito honrados com a sua participação, desembargador. Alguém mais gostaria de acrescentar algo? Alguma outra palavra? Bom, se ninguém se predispõe a levantar a mão, em face também do adiantado da hora,
Então, cumpre-me cumprir determinação do desembargador José Jarbas de Aguiar Gomes para decretar um encerramento desta belíssima reunião, que teve, né, um público muito significativo, né, talvez um dos mais, se não mais, um maior número durante essa temporada de 2024, e reiterando aqui o agradecimento à participação de todos, magistrados, magistradas, promotores, servidores, que participaram da visita e também que auxiliaram na elaboração desse material. E termino aqui deixando, além dos cumprimentos, o convite para a nossa 30ª visita telepresencial da memória, a visita da 45ª Discussão Judiciária Mogi das Cruzes, que encerrará a 3ª temporada, no dia 29 de novembro. Eu digo 30ª porque nós fizemos 10 por ano. Vejam o quanto nós conseguimos percorrer as várias comarcas aqui do interior de São Paulo. Então, dia 29 de novembro, todos convidados para participarem. Deixamos aqui, então, nosso abraço, desejando a todos um bom prosseguimento, bom trabalho da sexta-feira e um excelente final de semana, e já antecipando também um ótimo feriado na segunda-feira, dedicado a todos nós, servidores e servidoras públicos. Muito obrigado a todos e todas. Uma boa tarde. Amém. Grande abraço a todos. Aí, Paulo Magalhães, meu colega. Abraço. Boa tarde, abraço a todos. Um abraço. Abraço.